Acho que foi há 2 semanas atrás, eu escrevi pro Everton desesperado, pedindo socorro. Falando, por favor, eu preciso de uma palavra afirmativa, porque nem sempre a gente sabe que as nossas sombras estão aí, né? E quem acompanha nas lives sabe que eu falo mesmo, das sombras e das dificuldades. Quando você recebe, às vezes, uma palavra que você não está esperando, é muito importante ter um grupo de apoio. E gratidão por contar. É verdade. Esse grupo de apoio. E dizer, fica tranquilo, acontece com todo mundo. Acontece com quem dá as caras, acontece com quem dá as caras. Então vamos falar sobre reprogramação biológica, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que você encontrou a reprogramação, o que é isso, assim, a gente vai falar, mas como é que você chegou nesse caminho do autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas ficam assim também, como é que as pessoas chegaram a tudo isso? Eu em 2007, quando estava me formando em fisioterapia na faculdade, eu tive um professor que ele falou, que eu cheguei para ele e falei, professor, tô tratando o joelho do cara aqui, mas... cara, deve ter alguma coisa emocional nesse joelho aqui, porque não é possível. E ele, aquele professor bem cartesiano, disse, Tom, não viaja. Os protocolos não dizem nada disso, segue o protocolo e fica nessa área. E eu falei, beleza, mas eu vou descobrir. Eu sei que tem, e eu vou descobrir. Isso foi em 2007, cara. Aí em 2011, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha falando, olha... eu entrei na osteopatia e parece que já vai para um caminho daquelas coisas que você falava, aquelas coisas meio maluca. Eu falei, então beleza. Aí comecei a osteo. Aí no meio da osteopatia eu queria já fazer esse trabalho que eu tenho feito agora. Porque eu sempre soube lá na minha alma que tinha umas questões emocionais por trás das questões físicas. E aí eu no meio da osteopatia encontrei um professor também que me desencorajou muito pela segunda vez. E por muito tempo eu falei, cara, eu vou te provar que você está errado. Então, muito tempo, Rô, eu fiquei tentando provar para as pessoas que elas estavam erradas. E isso, de certa forma, funcionou por um tempo. E eu sei que funciona. Eu não sabia o que eu queria ainda, mas eu sabia o que eu não queria. Então, já tinha me ajudado. Em 2014, eu sento na arquibancada do Comitê Paralímpico, que eu já tinha sido contratado. Um cara do meu lado assim começa a falar o conflito da aterosclerose, do colesterol, e aí eu já me liguei e falei, opa, esse assunto me interessa. Quando ele estava falando da segunda questão, eu falei, eu tô atrás disso daí faz anos, cara, onde é que eu encontro isso? Aí ele falou, lá em Cascavel, na minha cidade. Foi quando eu comecei a fazer a correria, fui até Cascavel, fiz o curso lá com o Maurício, o criador da técnica. E depois que eu terminei a formação, ele falou, eu não quero mais ir para São Paulo, cara. Quer dar esse curso para mim em São Paulo? Eu falei, se você me ensinar, eu aceito. Ele falou, não, eu te ensino. Então aí hoje faz 5 anos que nós estamos ministrando cursos aqui em São Paulo. Acho que você foi da turma 7, nós estamos na 11ª agora. Então as coisas estão fluindo, graças a Deus. Essa foi a minha história de como eu cheguei. Eu cheguei na reprogramação assim, muito perdido, né? Não sabia a menor ideia do que era, né? Todo mundo da área de saúde, da fisioterapia, Sim. Chegou eu lá da letras, discutindo, né, os aspectos mais loucos. E foi assim, eu escutei como você estava no curso de constelação da Olinda, alguém falando daquilo. Aí eu acho que eu escutei no sábado, eu entrei em contato, o curso começava acho que 2 sábados depois, eu falei, vamos fazer isso aí, né? Não tinha a menor ideia de onde eu estava me metendo. E assim, a reprogramação, mais do que tudo, me ajudou muito em outros processos. Hoje, tudo no renascimento que eu venho fazendo, as pessoas elas no renascimento percebem muito o corpo, né? E elas dizem, me deu uma dor no estômago. Eu venho e falo, isso é raro. Legal. Essa pergunta, né? Como é que você sabe? Né? Então, a reprogramação me trouxe conhecimento que eu aplico praticamente em todo o renascimento. Eu digo, ombro. Aí eu já pego aqui que é ombro ali. De forma mais grosseira, uma questão de reprogramação, mas sim, é muito legal. Isso tem me dado um guia quando eu estou numa sessão, né? E aí foi muito, muito bacana. Agora fala pra gente, então acho que a galera não sabe o que é reprogramação biológica. A reprogramação biológica, ela trabalha conflitos tanto comportamentais, padrões ou físicos, né? É um método que o Maurício unificou algumas técnicas já consolidadas, como a programação neurolinguística, a medicina germânica, as leis sistêmicas, as leis quânticas, e uniu num pensamento
teórico-filosófico ali. Então a gente consegue, dentro de uma consulta, tanto tratar o conflito biológico, que é do Rodrigo para frente, desde quando o Rodrigo nasceu para frente, e encontrar traumas aí que podem ter levado você a, seja qual for a sua questão, ou comportamental ou física. Traumas intrauterino, que é a maneira como a gente percebeu o trauma através da mãe, ou traumas sistêmicos, que é os que vêm antes da gente. Os padrões de lealdade, as questões que a gente vai repetindo. Aí entra naquelas leis de ordem, pertencimento, equilíbrio. Então a gente trabalha o ser humano no autoconhecimento. Tem muito reflexo na saúde, mas eu sempre digo que é a consciência que reflete na saúde. Não é uma formação de saúde, até porque você fez a formação e você não é da área da saúde. Então, mas a expansão da consciência favorece a nossa saúde física, emocional, espiritual, todas elas. E aqui alguém falou assim que tem a questão que isso também tem a hipnose, né? Como que é isso? Tem hipnose? Tem, né, dentro das coisas que o Maurício pegou? Dos pilares da reprogramação não há a hipnose como técnica, né? Nós temos um professor, que é o Alex, que ele é bastante especialista em hipnose, que ele tem um pouco mais de propriedade para falar sobre isso. Eu tenho uma formação básica de hipnose, que eu utilizo mais para fazer a pessoa relaxar um pouquinho mais quando está na maca, induzir a um relaxamento, a gente chama de body scan, que é como é que eu vou perceber o meu corpo, para que a gente possa fazer as técnicas de ressignificação, mas todas conscientes, tem muita conversa na reprogramação, então quem não gosta de conversar não é o público da reprogramação, porque a gente faz muita investigação perguntando, mas não tem hipnose nos pilares não. Estou aqui vendo também que a Thaís está falando do processo da criança interior. Legal. Gratidão, Thaís. Né? A Luciana está falando da questão que você ajudou bastante no atendimento. Então, gratidão a todos aí. E eu queria entender um pouco mais dessa questão da saúde, assim, para as pessoas entenderem. Porque muito se fala emoção afeta a saúde, emoção afeta a saúde. E às vezes é uma conversa um pouco rasa, né? E aí, dentro da nova medicina germânica que está dentro da reprogramação, acho que existe muito mais a propriedade para falar disso, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. A visão nossa sobre saúde toda a situação de manifestação de doença, que é o corpo, ou uma enfermidade, né? É o corpo que passou por alguma situação de trauma. Então, por exemplo, na semana passada eu falei bastante sobre alergias. Eu fiz uma live falando sobre alergias e o processo que envolve o biológico da alergia, né? Quais são os traumas que nós passamos em vida, ou que nós trazemos da vida intrauterina, ou que nós trazemos do nosso sistema familiar, que podem refletir na nossa saúde física. Quando a gente fala trauma, Rô, é importante a gente falar para a galera que o trauma é aquela situação que você não espera por ela, então é uma situação inesperada, que tem alta intensidade emocional. Então a gente está aqui fazendo uma live e de repente entra um cara atirando aqui. Eu não estou contando com isso, alta intensidade emocional, e eu me vi sozinho na história. Então a gente busca estes contextos. A pessoa fala assim, olha, meu pai faleceu, mas ele já estava muito doente e a pessoa desenvolve uma doença. Talvez não foi o trauma da morte do pai. É claro que é sempre muito duro, tem o luto, mas para nós da reprogramação a gente busca o evento traumático, o evento inesperado. E foi assim que a medicina germânica nasceu, lá com o Dr. Hammer, que perdeu um filho acidentalmente de uma bala perdida. Foi aí que ele começou a investigar e contextualizou toda a sua medicina germânica, que hoje a gente carrega, e tem um monte de gente no mundo falando sobre isso. Então, esse trauma aí, para você que está assistindo a gente, vivido, né, solitário, inesperado, dramático, é a situação catalisadora que depois o corpo vai manifestar. E aí, vamos pensar nesse exemplo que você deu. Chega aqui alguém, né, com uma arma, e cada um vai reagir diferente, né, com relação a isso. Como é que funciona essa reação da psique de cada um? Isso é muito legal, Rô, porque se você entrar em alguns grupos de WhatsApp que falam sobre medicina germânica, eles vão falar sempre assim, a dor do ouvido é algo que você não gostou de ouvir.
Ah, a gente passou por uma situação que a dor no ombro envolve tal situação. Cada um tem uma percepção. De acordo com o sexo, o clã, a família, todo o mapa de mundo que foi construído na nossa vida. O que é um problema para mim pode não ser para você. Eu sempre gosto de falar o exemplo da barata. Então, se a gente está em algum lugar aqui, vamos falar que estamos aqui no meu consultório e de repente entra uma barata e tá eu e você aqui. Eu, cara, posso ter um pavor absurdo de barata. Eu vou correr assim louco, não tem nem onde correr aqui, mas eu vou correr. Porque aquela barata me dá medo. Para você, talvez a barata não seja nada. Você fala, calma, Tom, é só uma barata. Você vai lá e pisa na barata, recolhe a barata e joga fora. Então é um evento traumático para mim, não para você. Então, o mesmo evento, então a mesma barata causa percepções diferentes. E isso, o nosso corpo, de acordo com como a gente percebe, vai ser determinante para ter ou de repente um câncer de mama, ou uma dor no seu ombro, ou uma esofagite, ou uma gastrite, ou uma dor na mandíbula. De acordo com o mapa de mundo que a gente tem. Por isso, Rô, que eu sempre gosto de falar, cara, o bom profissional de reprogramação, e isso eu posso falar porque você foi um dos nossos melhores alunos que nós tivemos, é a pessoa que investiga. Não é a pessoa que sai dando, então isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Precisa entender o contexto. Precisa entrar o máximo possível na cabeça da pessoa para entender como ela percebeu o conflito e não como a gente percebeu. Essa é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, com certeza. A frase que eu mais falo é, olha, se fizer sentido, você pode ser isso. Porque às vezes pode ser uma coisa diferente, né? Então, mesmo numa constelação, eu sempre pergunto, né? Faz sentido? Porque a gente sabe que às vezes é a forma de eu estar vendo e não é a forma da pessoa. O importante é que faça sentido, né? Então, eu achei bem legal que você falou dessas questões associadas, até um câncer, por exemplo, pode ser entendido pela reprogramação. E acho que muitas pessoas têm a dúvida. Então, a reprogramação substitui a saúde alopática? Como que é isso, né? Eu sei que você tem uma fala bem legal sobre isso. De maneira alguma, cara. De maneira alguma. Porque é só um complemento, uma informação. Eu acho que faz umas 2 semanas aqui, eu recebi um cara que ele estava em tratamento de químio, acabou de começar, de um câncer de garganta. E ele veio até mim, não para interromper o processo lá. Ele veio até mim para entender mais um processo e contribuir para o processo dele de cura. No final das contas, ele falou, eu vou continuar com a químio. Eu falei, cara, que você passe pela químio. E eu espero te ver daqui 30 dias. Ele falou, eu espero estar vivo daqui 30 dias. Eu falei, eu também. Então vamos trabalhar para que isso aconteça. Numa situação de emergência, cara, não tem o que fazer, Rô. Cara, você acabou de cair da escada, você quebrou o braço, tá com uma fratura exposta. Aí você vai falar, não, espera, deixa eu entender o conflito do braço direito, que o braço direito significa pai. Não, cara, vai para emergência, até porque para ressignificar conflito, a gente tem que estar vivo. Não adianta você morrer e querer ressignificar, a não ser que você acredite em vida após a morte. Mas a gente precisa estar vivo para ressignificar. Não substitui, é uma soma, e é uma soma que muitas vezes a gente vê aqui nesse sofá, nessas poltronas, movimentos lindos, e eu sei que você também vê isso porque você atua com bastante afinco e bastante embasamento nas suas coisas. Nós estamos fazendo um bom trabalho, né? Nós estamos divulgando bastante, fazendo esses atendimentos. Então não substitui, ela soma. Não é que a gente vai falar para a pessoa, então você tem que parar a sua quimioterapia. A decisão não é nossa, cara. A decisão é da pessoa. Se ela se sente confortável em fazer isso, show. Nós nunca, nenhum reprogramador que seja um reprogramador bom vai falar para de tomar o remédio ou para com a sua quimio. A gente vai falar o que faz sentido para você, que é a sua frase. Isso faz sentido para você? Show. E agora? O que você acha que você pode fazer? Como pode melhorar essa situação? Então a gente vai ajudar a pessoa nos caminhos, mas não vai tirá-la da medicina alopática. Por quê, Rô? Aqui nós temos 77 pessoas. Eu tenho certeza absoluta que boa parte das pessoas aqui muitas vezes está bem hoje porque fez o uso de algum remédio, cara. E vou te falar, hoje mesmo eu fiz. Eu tô com uma dor, tava com uma dor de cabeça que era insuportável. Eu tive 3 atendimentos agora à tarde. Eu falei, eu vou tomar o remédio,
para que eu consiga dar qualidade para os meus atendimentos, para os meus clientes, e à noite, depois eu vou tentar encontrar o que aconteceu. Mas naquela situação eu precisava atender às necessidades dos pacientes que vieram. Então, é uma questão de equilíbrio. Eu acho que esse é o ponto mais sensato, né? A reprogramação não vem para lutar e brigar e dizer o que é mais importante. Ela vem simplesmente para dar um sentido. O que às vezes a medicina alopática não sabe por que deu aquele tumor. Ela sabe que tem, ela vai ajudar a tratar, mas ela não sabe qual foi a origem daquilo. Então, acho que complementando, usando os dois, acho que é fantástico, porque daí você também começa a ter uma inteligência sobre o seu corpo. Eu vou dar um exemplo que, quando eu fiz o curso, aí eu já tinha um conhecimento. Eu estou lá, belo e tranquilo, e de repente eu olho meu braço, tem um processo alérgico. Eu falo, meu Deus, processo alérgico, né? Voltar de separação. Aí eu falei, né? Ontem eu voltei, isso faz um ano, mas eu voltei a falar com um amigo que eu tinha brigado. Então, isso já me deu a calma, mostrei ao meu corpo lá que ele entendeu a situação e a vida continuou e nunca mais tive aquele processo alérgico. Né? Nesse caso, eu consegui ter a compreensão, não era algo emergencial, mas me ajudou a compreensão. Então, acho que se a gente tem um pouco mais de inteligência corporal, né, do que está acontecendo, a gente consegue, como você falou, investigar o que é essa dor de cabeça. Né? Não é simplesmente tomei o remédio e... Não, porque senão você toma um remédio, vai, toma um remédio, vai, toma um remédio, vai, e aí você nunca vai melhorar. E a gente vê vários processos assim, né, Rô? A gente vê vários processos de você não buscar uma causa diferente que seja, ou por que eu tô com tanta dor de cabeça assim? O que tem acontecido? Né? Essa semana nós mudamos de casa, olha um exemplo bacana. Nós mudamos de casa. Aí, cara, quando a gente entregou o apartamento, Rô, a Fernanda desenvolveu uma cistite, uma infecção de urina, leve. E eu falei pra ela, amor, você teve febre? Ah, não tive febre. Falei, então isso está relacionado à nossa casa, que é um conflito territorial. Agora sim eu posso marcar meu território de novo. Porque a gente estava mudando de casa, entregando a outra. Quando entregamos a outra, ela falou, agora eu tenho um território. E aí veio o sintoma. Eu falei, ainda dei opção pra ela, Rô. Falei, amor, você tá com bastante dor, você quer ir no médico? Ela, não, vamos esperar até amanhã. Na manhã seguinte, ela acordou com um leve desconforto e falou, mas melhorou muito. Eu falei, então tá tudo bem. Isso que você falou faz muito sentido, que a gente não vai sair com um megafone falando, parem de tomar remédio, parem isso, parem com aquilo. É uma calma pessoal, faz sentido pra nós. E tá tudo bem, né? Se pra gente fica mais calmo, você diminui o medo, seu sistema imune melhora, você fica menos ansioso, dorme melhor. Então a gente contribui para uma saúde integral. E não só eu preciso tomar um remédio e saio tomando um remédio sem saber o porquê está tomando. A Viviane está perguntando aqui, né, que ela falou que ela tem vários problemas de saúde, né? Ela pergunta como tratar. É uma semana por sintoma? É uma semana por doença? Como que é? Normalmente, Rô, sintoma, uma sessão, como que é isso? Normalmente tem várias pessoas que chegam aqui com um único tema. Fala assim, ó, meu tema é relacionamento, que nem a última moça que acabou de sair daqui. Meu tema é relacionamento. Mas tem gente que desce com uma lista. Chega aqui, fala, olha, eu tenho isso. A nossa cabeça, como nós somos seres terapeutas pensantes, você já começa a associar que de 10 sintomas que ela traz, 6, 7 tem uma ligação só. Uma coisa foi levando a outra. Então a gente trabalha um tema por vez, até porque, como a gente não breca o biológico, então a gente não é uma medicina alopática que corta o efeito, a gente vai colocando freios para que o corpo vá se resolvendo. Tratar mais de um sintoma muitas vezes faz a pessoa ter algumas manifestações pós que é desconfortável. Então pode ter dor de cabeça pós-sessão, pode fazer muito xixi, de repente ela pode desenvolver até uma cistite, ela pode ter um processo alérgico. Eu recebi vários comentários de pessoas que assistiram a minha live semana passada e desenvolveram alergia, mas eu avisei na live. Eu falei, ó, vocês aqui, se vocês estiverem resolvendo algum conflito do que eu estou falando para vocês, vocês estiverem identificando,
vocês vão ter um mini processo alérgico e tá tudo bem. Então, como a gente trata um sintoma por vez, a gente dá até 3 meses de intervalo entre uma sessão e outra. Porque as células todas do nosso corpo se renovam em 3 meses, já vão se renovar com uma nova informação, né? A gente tem uma consciência diferente, a célula vai se reproduzir de uma maneira diferente, e aí sim, caso haja necessidade, a gente atende numa segunda sessão. Mas aqui os meus números são 7,5, então 7 pessoas e meia em 10 pessoas não voltam para uma segunda porque não precisa. Bacana. E até vou perguntar aqui sobre a questão do atendimento online, né, que entrou na quarentena, mas tem um aspecto presencial que é importante. Como que é isso? O atendimento online ou presencial, você diz, Rô? Se é possível, né? Tem muita gente que está vendo a gente aí que está em outro lugar, né? É possível, não é? É recomendado, não é? Como que é essa história do atendimento online para a reprogramação? É bem possível, Rô. Eu vou contextualizar o porquê. As técnicas físicas da reprogramação começaram nos últimos 2 anos. E eu dou aula disso há 5 anos. Eu me formei há 6. No começo, era só investigação. Não tinha nenhum toque físico. Então a gente conseguia chegar nos conflitos através da manifestação do corpo, tempo de sintoma, quando melhora, quando não melhora. Então é uma investigação muito profunda. No online, a gente usa essa investigação, coisa que a gente já fazia lá atrás e já dava resultado. É que agora ficou mais fácil, mais rápido e ainda mais assertivo. Mas é uma bela opção. Eu diria que o resultado do online ele é ótimo e o resultado do presencial é excelente. Então, mas tem os seus custos, tem os seus deslocamentos, toda a sua logística, mas funciona muito bem no online, muito bem mesmo, porque é uma informação que faz sentido que a pessoa fala assim, pô, eu não estava olhando. A pessoa geralmente olha para uma alergia, ela olha para uma alergia para cá, então ó, aqui é o problema. Só que você fala assim, ó, aqui não é o problema, aqui é a resolução, o problema está aqui, ó. A pessoa fala, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Você fala, exatamente. A gente direciona a pessoa para olhar para onde tem que olhar. E esse já é um processo de cura pra caramba. Já ajuda pra caceta. Tem uma pergunta, acho que da Vilma, ela é um pouco complexa, né? O nosso lado esquerdo representa o pai ou a mãe para a reprogramação? É complexa. Vilma, como nada na reprogramação é uma sentença, e eu gosto da nossa linha que a gente trabalha, a gente fala muito alinhado nisso, Rô, que tudo pode ser, cara. Depende muito da percepção da pessoa. Quando a gente trabalha com constelação, pode ser várias coisas. Claro que tem alguns padrõezinhos, então, sei lá, problemas de relação à profissão tem um pouco mais de mãe, mas também pode ser o pai, precisa de uma investigação, necessita de uma investigação. Então, o lado esquerdo ou direito depende de cada um. Por exemplo, o meu lado direito é diferente do Rodrigo, possivelmente. Porque a gente tem uma lateralidade. Isso tem a ver com a nossa primeira e segunda divisão celular, que é um teste que a gente faz para saber. Então, se eu tenho uma dor no ombro direito e o Rô também tem uma dor no ombro direito, para mim pode representar um trabalho e para o Rô pode representar a mãe dele. Então, tudo necessita de investigação. Eu sei que fica meio vago para as pessoas que estão assistindo, Rô, mas é muito importante a gente colocar as pessoas na linha que a gente trabalha, para não oferecer uma coisa que a gente não vai conseguir atender, para não dar sentença, para você não baixar um e-book e falar, então é isso, 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 isso. Muitas pessoas curam com os nossos vídeos, com as nossas lives, mas a gente não pode afirmar isso. Dentro do consultório a gente fala, olha, testei aqui, seu corpo disse isso, 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 isso. Aí sim, mas a torto e a direita soltando informações assim, é bem desafiador você acertar. Às vezes você acerta, né? Dá um tiro, acertou um ganso aí, beleza, mas não é o mais indicado. Então, só para o pessoal entender, né, quando a gente fala de representação esquerda-direita, diferente da medicina chinesa, para a gente tem a ver com a divisão, né, com relação à primeira célula. Então, cada um pode ter uma. E, além disso, a constelação é da linha da fenomenologia. Tipo, cada um é cada um. Cada caso é um caso. As dinâmicas sistêmicas são pistas, né? Assim como a gente tem pista, pode ser isso. Exato. Mas sem essa investigação séria, é só achismo, né? Eu acho que vai chover.
E aqui a Nikita falou assim sobre a vida pós-vida é única, né? Com certeza. Aqui a Elisete falou que ela toma antidepressivo há 15 anos, então continue tomando, Elisete, só o seu psiquiatra pode recomendar você parar, mas paralelamente a isso procure uma terapia, um psicólogo, um reprogramador para entender um pouco mais sobre isso, mas remédio somente aí, remedia, né, o psiquiatra. A Fabi falou assim que ela já não toma remédio há 10 anos, ó. Então tem essa questão. Então é isso, ó, dor de cabeça associada a quê? Há 1000 possibilidades, né? Essa acho que é a mais, Rô, porque dor de cabeça é um sintoma que a gente até orienta a pessoa quando ela sai da consulta e fala, olha, agora pode ser que você tenha uma leve dor de cabeça, porque a dor de cabeça está ligada a uma fase de cura. E cura do quê? Puta, cara, pode ser tudo. De qualquer coisa. Por isso que precisa de investigação. Inclusive, né, uma terapia normal, a pessoa pode ter um efeito pós, ela nem sabe, uma constelação, uma hipnose, qualquer técnica de ressignificação pode dar aquele efeito, né, que vai ser aquele efeito que a pessoa vai ter manifestações físicas, que é o corpo se reorganizando. Aqui estão perguntando, Tom, da dor na cervical, né? Dá para falar um pouquinho sobre essa dor na cervical? Dá, é uma dor bem comum, né? É uma região que normalmente traz um medo, então é uma insegurança, é o medo daquilo que eu não vejo, está fora do meu campo visual. Está muito relacionado também a ter que baixar a cabeça, então um movimento de submissão. E injustiças, está muito ligado à cervical também. É muito comum pessoas que trabalham com metas, Rô. Que é, eu não sei se eu vou perder o meu emprego, se eu não atingir a meta, minhas cabeças vão rolar. Essa expressão é muito comum em pessoas que trabalham com meta, principalmente bancários. Eu atendo muito bancário com dor e não é só por causa da maquininha ou da posição de trabalho. Está relacionado muito ao medo e uma insegurança também. Legal. Eu não conheço, aqui a Valquíria perguntou da síndrome de Eagle. Não conheço essa síndrome. Eu não sei por nome, mas como a gente trabalha por tecido e a gente consegue identificar qual foi a percepção da pessoa pelo tecido, basta dar um Google, síndrome de Eagle, que a gente consegue identificar o tecido. Identificando o tecido, a gente consegue trazer o contexto. Vou pegar aqui. A Vanessa perguntou de problemas uterinos, né? Tem alguma especificação, ou Vanessa, no problema uterino? Vamos ver se ela responde aí. Travou aí, Tom? Não, aqui não. Eu tô só vendo... Eu que paralisei mesmo. Aí diz que se caracteriza pela presença de sintomas como otalgia, a dor facial. Teríamos que ver o tecido específico. Aparentemente parece que é o mesmo novo. É um tecido que eu estava vendo aqui também, é um tecido que envolve esqueleto, né? Músculo, articulações, ossos. O contexto dessa região aqui é um contexto de eu não pude falar, eu não consegui falar. Essa região de ATM eu tenho uma raiva, mas eu me sinto incapaz frente a essa raiva. Então, de acordo com a localização, a gente associa a função e ao tecido. Tem acontecido muito nos renascimentos, né? Muito comum a pessoa travar essa região e sempre que a gente pergunta, você tem raiva, você se comunica bem, se expressa, a pessoa traz o contexto da impossibilidade, inclusive do bruxismo, né? Dessa raiva contida. Isso assim, a pessoa que tem bruxismo vai para o renascimento, o sintoma na hora se manifesta, trava tudo e a pessoa fica até assim. Você consegue perceber toda a contração muscular. Sim. E aí a Dirk está perguntando se a cura é gradativa. Como é que funciona então quando eu entendo uma informação, como é que o meu organismo se reorganiza nesse contexto? Nesse processo, como eu disse, ele pode durar algum tempo. Tem pessoas que saem daqui ainda com, por sei lá, uma dor aqui na ATM, estávamos falando de ATM. Saio com uma dor ainda na ATM, mas a primeira sensação que eu mais escuto não é a cura do sintoma físico, é a tranquilidade. Falar, agora eu sei de onde vem. E isso é muito comum na ansiedade, Rô.
Porque a pessoa tem uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, um desespero do nada, ela não sabe de onde vem, ela fica desesperada para acabar com aquele sintoma. Quanto mais desesperada a pessoa fica, menos ela consegue encontrar. Então a pessoa que vem aqui, principalmente com ansiedade, síndrome do pânico, quando a gente mostra, olha, o conflito está aqui, a primeira sensação é, ufa, agora eu sei de onde vem, eu tenho um caminho, tá? Então a cura, ela é gradativa, esse processo ele é gradativo, às vezes 2, 3 dias a dor, dependendo como for o tamanho do trauma que a pessoa passou, vai embora. Mas o que eu mais escuto é: a vida ficou mais leve para mim. E no meio do mundo que nós estamos vivendo nos últimos 6 meses, se a vida ficar mais leve, caramba, já vale a pena você vir fazer uma consultar online que seja, para que dê uma aliviada nisso, porque a vida realmente fica mais leve. E depois, se você me permitir, eu conto um caso que foi online, que foi muito bacana. Pode contar pra gente, se quiser, por favor. Rô, essa é uma moça que foi muito legal, porque ela me procurou para constelação. E aí é que eu falo, essa hora a reprogramação, ela é fantástica, mais do que ela já tem por si só como método. Ela me procurou pela constelação, e aí no bate-papo que eu fiz antes de fazer a constelação, eu identifiquei que ela não tinha emoção, cara. A gente movimentava ali a constelação, eu falava: o que você está sentindo? Ela falou: nada, nada, nada. Aí, com o conceito da reprogramação, eu perguntei para ela, eu falei: você teve algum conflito de ataque? Você sentiu que foi atacada? Aí ela me deu a situação que ela não tinha falado, porque eu não tinha perguntado. Ela falou: semana passada há 2 semanas atrás eu fiz um BO contra o meu pai, porque meu pai, pela 100ª vez, me atacou real e me feriu com uma faca. E aí, o que acontece? A pessoa que tem um trauma nesse contexto, com essa percepção, nessa magnitude, ela fica ausente das emoções. A gente chama ela de emocionalmente morta. Cara, a hora que eu falei isso, Rô, ela deu o primeiro sorriso. Eu falei: ó, você está emocionalmente morta pela situação que você passou. Por mais que eu falei que ela estava emocionalmente morta, ela sorriu. Eu falei: uau, chegamos num ponto importante. Aí ela fez a sessão, do meio para o final a gente só conversou sobre esse conflito. Semana passada, bem no finalzinho da semana, eu liguei para ela, porque em alguns casos realmente eu ligo. Eu sempre mando mensagem, mas em alguns casos eu falo: esse merece uma ligação porque é importante. Liguei para ela, ela estava sorrindo: pô, tô muito feliz, acabei de fazer uma entrevista de emprego na minha área, coisa que eu não fazia. Ela falou: eu não sei o que aconteceu, mas a vida mudou. Eu falei: era isso que eu precisava. Que bom que você está bem. Então, as emoções das pessoas também nos dizem muito. A maneira como a pessoa se expressa, com esse conhecimento que a gente tem, é libertador, cara. Porque a pessoa ficou mais leve. E aí a vida começou a fluir depois, porque aí entram os outros contextos. A pessoa está melhor, ela está mais confiante, ela tem menos medo, ela começa a atrair situações melhores e a vida volta a fluir. E é meio interessante, você falou desse efeito dominó, né? Então ela foi lá fazer uma constelação, tinha um aspecto do pai, e aí a gente sabe que em geral pai, profissão, ela também tem uma questão aí, né, relacionada a esse ganho. Então, quando você faz assim, terapias integrativas em geral, o ganho não é só direto, e também há ganhos indiretos. Né? Você vai com o dominó refazendo coisas internas e tudo isso, né? A Nica está falando assim que ela tem a ansiedade, ela começou a fazer o curso da criança, né, que são o grupo do WhatsApp, a ansiedade dela aumentou um pouco, ela disse que ela passou mal e foi com socorro. Então, nesse caso, Nica, tem que fazer uma terapia acompanhada, tem que passar por uma sessão, porque quando eu já tenho a ansiedade alta, qualquer coisa faz com que me dê um pico absurdo. E o meu corpo desliga. Para quê? Para não entrar em pânico. Né? Não entrar em parafuso, o corpo vai desligar. Né? Então é bem importante que você que já sente que tem medo, sente que tem ansiedade, sente que a coisa não está muito boa emocionalmente, não deixa chegar no limite. Porque qualquer coisa, e nós estamos sujeitos a qualquer coisa, porque nós não temos o controle. Então,
sua ansiedade não esteja nesse nível, para que o seu medo não esteja nesse nível, porque o medo no nível, ele depois vira um pânico, e aí você tem toda uma continuação com relação a isso, né? Então é muito importante esse cuidado com as emoções. A Luciane falou assim, que ela tem dores no lado esquerdo, né? Vem de algum trauma. Eu acho que já posso até responder, né, Tom? Que não dá para saber. Não dá para saber. Tem que investigar um pouco mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Dores no joelho. Ah, essa daí eu conheço, hein, cara. Tenho 2 cirurgias. Dores no joelho. Primeira percepção que a gente tem quando envolve o joelho é: eu me sinto desvalorizado ou eu me sinto incapaz. E aí tem alguns contextos. Eu me sinto incapaz de mudar o caminho da minha vida, então que direção eu sigo. Eu me sinto autodesvalorizado porque eu não consigo executar uma boa ação esportiva. Então eu era atleta, eu era nadador. Então eu sempre achei que a minha pernada nunca era boa. Então esse conflito de autodesvalorização levava o meu joelho também a doer. E o outro contexto é o dobrar joelhos. Eu me sinto incapaz porque eu tenho que me submeter a tais situações. Essa é a percepção. Ninguém precisa se submeter, né? É uma escolha. Depois de muito contexto, a gente consegue entender que é uma escolha. Mas tem esses 3 pontos. Ou uma valorização esportiva. Eu não me sinto potente em fazer um movimento. Eu me sinto incapaz de mudar o meu caminho. Ou eu me sinto submetido a alguma situação de alguém que eu não posso mudar. Aqui tem não sei se é Silimari, não sei o nome dela, ela está falando sobre a questão de dormir. A reprogramação ajuda nessa insônia crônica, nessa ansiedade crônica. Também posso ir a um reprogramador por isso, pela ansiedade, pela questão do sono? Esse é um dos pontos que eu mais atendo. Relacionamento é o maior de todos, que é o que eu mais atendo aqui, problemas de relacionamento. E um dos meus top 3 é insônia. A pessoa vem aqui porque não consegue dormir direito. Biologicamente é um estado de alerta. A pessoa não consegue repor aquele sistema nervoso autonômico que faz a gente dormir. Assim que o sol começa a baixar, a escuridão começa a aparecer à noite e a gente dorme, é porque a pessoa tem algum estado de alerta. E aí, Rô, é um baita de um ciclo vicioso isso, porque quanto mais insônia a pessoa tem, mais ela quer procurar porque ela tem insônia. Quanto mais ela procura porque tem insônia, mais ansiosa ela fica. Aí ela fica num ciclo que, se ela não der um sentido para aquilo... Eu já atendi pessoas aqui de 32 anos que não conseguia dormir direito. Eu não faço ideia o que é isso. Só que aí uma pessoa que chega assim, Rô, ela já chega... O menor dos problemas é a olheira. Ela chega com queda de cabelo, ela chega com obesidade, ela chega com diabetes, ela chega com pressão alta. Então, assim, já está num ciclo de muito tempo dentro daquele conflito. Então, o corpo vai se manifestando, tentando se reparar, mas muitas vezes não consegue. A Bluba, ela falou que ela teve uma enxaqueca aqui, que ela foi parar no neurologista, que era por uma ansiedade, uma crise de ansiedade. A Cristina está perguntando sobre a sinusite. O que a gente pode falar sobre a sinusite? Cara, eu adoro a sinusite porque muitas vezes as pessoas se curam com uma informação muito importante da sinusite, Rô. O cheiro é o primeiro sentido arcaico que o bebê tem, né? O bebê acabou de sair da barriga da mãe, um ambiente totalmente estranho, você sabe muito melhor do que eu que isso, porque sabe do renascimento. E o cheiro, cara, é uma coisa muito arcaica. Você coloca o bebê perto da mãe, ele sentiu o cheiro, ele para de chorar. Então, o primeiro contexto da sinusite é: qual é o contexto ao meu redor que eu preciso farejar? Qual é o perigo que tem ao meu redor? Então tem um sentido de eu preciso farejar o predador ou uma separação da mãe. Seja qual for a situação. Se você, mas eu vivo com a sinusite há 40 anos. Bom, fazem 40 anos que seu corpo tenta se curar e que às vezes uma informação faz todo o sentido. E falando dessa questão de uma informação,
A gente sabe, Rô, que a nossa técnica que a gente trabalha não tem aquele ponto assim que a pessoa senta e você fala assim, agora eu vou aplicar a reprogramação biológica. Tá! Não é assim. Muitas pessoas que aparecem aqui, elas nem sabem o que a gente fez direito. Parece que foi só uma conversa, mas a pessoa relata a melhora depois. Eu recebi um depoimento semana passada disso. Eu vou até publicar nos meus stories. A pessoa falou, olha, você me deu uma data, você falou de uma situação, eu não identifiquei na hora, mas olha, minha vida mudou para isso e está muito melhor. Eu falei, é isso que importa. Legal, eu queria só trazer um contexto, você falou assim, as pessoas eles têm muitos sintomas, tudo isso, né? E às vezes ela chega com uma coisa muito, ou seja, com muitas demandas, mas a gente sempre tem ali, né, a questão do rim. Eu sempre, né, falo bastante dessa questão do rim, né, de todo o contexto. Como que é o rim para a reprogramação e como isso me ajuda ou me atrapalha, né, nesse contexto de meu corpo se restabelecer? Muitas vezes as pessoas chegam, Rô, quando a gente fala de rim, a gente fala dos contextos que envolvem os conflitos de rim, né? Solidão, maus tratos, abandono, meu mundo desabou, alguma experiência que você teve com água. Então, por exemplo, estourou um cano na minha casa, perdi minha casa, ou quase morri afogado. Tem uma certa relação com pais, tem uma certa relação com dinheiro. Então, muitas vezes a pessoa chega cheia de sintoma. Ah, eu tenho endometriose, eu tenho hipotiroidismo, eu tenho zumbido no ouvido. Muitos sintomas ao mesmo tempo. Você pode crer que a gente vai olhar para a pessoa e ela vai ter a sensação de estar abandonada, a sensação de sentir-se só. Todos esses contextos que envolvem os rins. E os rins, na reprogramação, ele impede, se você tem um conflito desse, ele impede qualquer sintoma que você tenha de sanar. Você não cura, você não termina o processo. É um processo biológico que levaria horas explicando, mas para as pessoas entenderem. Se você tem um contexto consciente ou inconsciente de eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado, meu mundo desabou, então eu perdi, sei lá, minha família inteira num acidente, o mundo desaba, cara. E aí você tem uma questão que a gente envolve os rins. Quando envolve os rins, a pessoa chega aqui, às vezes com um tumor na mama, com um tumor uterino. A gente olha para essas questões para que o corpo se reorganize. Você falou também um pouquinho, a gente conversou um pouco antes, sobre alguns problemas muito comuns, né, que a galera geralmente procura. Acho que tinha alguns associados à questão, principalmente da cistite, né, Você pode falar um pouquinho sobre esses conflitos mais comuns, assim, que podem nos chegar até a gente aí? Rô, quando se trata de homem, tá? Que é a nossa menor público, o nosso público menor é homem. O meu é 8% de homem. Geralmente o homem percebe tudo como território, tudo é dele. O carro é dele, a mulher é dele, a empresa é dele. Então, são pessoas que têm muito problema cardíaco. Por isso que homem geralmente tem mais problema cardíaco do que mulher, na nossa visão. Quando chegam as mulheres, cara, cistite é uma coisa que dá muito, infecção de urina, né? Que é um contexto de eu não consigo marcar meu território. Eu tenho uma incapacidade de marcar meu território, eu não consigo prender o xixi. Então tem uma questão de território. E a percepção de território para o homem é diferente para a mulher. É muito importante falar isso. Tem muita mulher que vem aqui com problemas de, por exemplo, candidíase, que é uma frustração sexual. A pessoa passou por uma frustração sexual, ela percebeu uma traição, ela passou por foi trocada. Também são situações que envolvem essas questões genitais da mulher, né? Basicamente, em questões físicas, é mais essa região do ventre baixo da mulher. Poucos casos de mama, poucos casos de dor no ombro. Bruxismo, mulher tem muito. Então, ranger de dentes, o apertamento de dentes, que é uma manifestação de eu não pude falar. E vou te falar, Rô, já atendi pessoas, olha só que interessante esse contexto. Ela tinha uma dor na ATM, eu investiguei alguma coisa que ela queria falar, não fez sentido. Alguma coisa que ela queria morder, não fez sentido. O que ela se sentia incapaz era de fazer sexo oral no marido, ela não gostava. E isso a desvalorizava.
Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas para ela não gostava. Mas por que ela fazia? Ela me disse, porque se eu não fizer, alguém vai fazer. Então tem toda uma insegurança por trás, tinha um histórico de traição também por trás dessa moça. Então, essas questões são as mais comuns que eu pego aqui, né? Ventre baixo da mulher e problemas de apneia do sono, problemas de coração, sobrecarga e opressão que geram ronco, que geram estresse, que geram até algumas arritmias cardíacas, principalmente nos homens. É bem interessante, eu estou aqui pensando, ela queria morder outra coisa. Pois é, cara, pois é. Se é forçado a fazer qualquer coisa, né, o corpo responde. Com certeza. Então, independentemente do tipo de coisa, o corpo vai responder, o corpo vai trazer. Eu li tem muitas perguntas, então eu vou recomendar que vocês vão para o YouTube. Eu sempre faço isso com as pessoas que perguntam, porque tem um conteúdo muito legal. Lá na Everton Terapias no YouTube também. Everton Araújo Terapias. Todas as questões que as pessoas falaram aqui, tem vídeo lá. Não entendi? Todas as questões que as pessoas falaram aqui, tem vídeo lá. Eu uso ali quase como uma bíblia, né? Eu já mando... Que legal, velho. Olha que referência bacana, obrigado. Porque tem muito conteúdo, então você pode ir no YouTube, tem muito conteúdo bacana, tem vídeos mais curtos, mais longos aí. Então você também está seguindo aí, sempre tem live de quarta, né? Você está falando sobre algum tema. Aqui a gente trouxe uma ideia geral do que é, né, a reprogramação dos contextos em geral. Uhum. Mas você pode ir lá, né? Eu sei que você faz lives muito específicas sobre alergia. Tá lá no seu Insta agora ou você tirou? Tá no meu YouTube. Então, vai lá no YouTube, você pode acessar e ver sobre alergias. E o mais importante, acho que da reprogramação, constelação, é esse despertar a consciência para que nós possamos entender que somos seres integrais, né? E a integralidade, ela envolve justamente isso, entender o que o seu corpo quer, o que as suas emoções querem, né? O que sua mente quer e como resolver esses conflitos, porque muitas vezes, como dessa mulher, o conflito lá era corpo e mente, né? Eu tenho que fazer, mas o meu corpo não quer, e aí entra esse conflito, gera toda essa situação, né, com isso. Então, eu queria deixar o meu agradecimento, temos acho que 2 minutinhos, queria deixar o meu agradecimento, não sei se você quer dar aí uma fala final, falando um pouquinho sobre quando devo procurar uma reprogramação biológica ou não. Rô, primeiro de tudo eu queria agradecer o convite, foi uma live extremamente valiosa para mim, para nós e para todos. Eu tenho certeza que isso pode ter ajudado muita gente a pelo menos dar um caminho. E a recomendação que eu dou é, se fez sentido para vocês, se vale a pena para vocês dar uma nova percepção, busquem, porque a gente de fato tem um caminho bem bacana para olhar para aquilo que muitas vezes, como diz Olinda Guedes, além do aparente, né? Não está aparecendo, está muito mais profundo. Então eu só queria agradecer, cara, de verdade, assim, foi um prazer fazer essa live com você. Fiquei muito feliz. Gratidão a todos vocês que acompanharam. Então deixar aí, sexta-feira vai ter live sobre ansiedade, amanhã tem constelação familiar online aberta, sábado tem, né, falar sobre autoestima e auto-amor, e depois no YouTube tem um exercício aberto de renascimento para quem quiser conhecer. Você tem alguma próxima live já, Everton, na programação aí? Rô, as minhas programações estão tudo meio que na semana, assim. Semana que vem eu solto alguma live. Mas eu estou respondendo as caixinhas dos stories, que dá bastante contexto também. Então curtam aí também, Everton Araújo. Gratidão a todos vocês. Ótima noite a todos aí. Curtam, Reconectando com a Vida, Everton Araújo Terapias, e vamos que vamos. Viu? Gratidão aí. Valeu, Rô. Descanso, que dá pra ver que você tá numa série grande hoje. Tô bem cansado hoje. E amanhã tem mais. Tchau. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, gente.